Fala moçada, tudo bem? Vamos iniciar agora a correção da atividade de aprendizagem de hidrocarbonetos ramificados. É a segunda lista da primeira semana, tá? A lista com 10 questões. Questão 1 e questão 2 são duas questões para fixar e acostumar com os principais grupos substituintes ou radicais, tá? Então, aqui na questão 1 já está circulado para nós os grupos substituintes e ele quer apenas que nós reconheçamos e coloquemos esses nomes de cada grupo. Então, aqui o grupo circulado com a letrinha A é um grupo substituinte feito de um radical só. Então, para um carbono, um radical de um carbono só. Para um carbono, o prefixo é met. E se ele é um radical, termina com il, tá? Poderia terminar com ila também. Então, met com il, ele vai se chamar metil. Pode ser chamado de metila também, tá? Mas a gente vai usar mais sem o A, porque é mais comum utilizar sem o A. Bom, o radical circulado na letra B já tem 3 carbonos. Então, o prefixo para 3 carbonos é prop. Como ele é um radical, propil. O radical circulado letra C já é constituído de 4 carbonos. Bom, 4 carbonos, o prefixo é but. Se é radical, é il, butil. Então, esse radical chama-se butil. Só que tem um problema. Um radical de 4 carbonos, ele pode ligar a cadeia carbônica principal de 4 modos diferentes. E isso vai fazer dele ser diferente. Nesse caso, repare que esse grupo substituinte não está ligado pela sua extremidade na cadeia carbônica principal. Ele está ligando a cadeia carbônica principal por este carbono aqui, que é o segundo carbono. Repara, esse aqui é o primeiro carbono e esse é o segundo carbono do radical. Então, existe o butil que conecta pelo primeiro na cadeia carbônica principal. Esse está conectando aqui, ó, pelo segundo carbono. Então, nós temos que diferir o nome do outro. Então, eu coloco na frente do nome o início da palavra carbono secundário. Então, vai sec de secundário. Esse é o sec-butil. Aqui circulado na letrinha E, eu tenho o radical de 3 carbonos. Então, repara aqui, ó, o circulado na letra B e o circulado na letra E. Todos os dois são radicais de 3 carbonos. Só que a diferença entre o B e o E é que o B está ligado pela sua extremidade. Repara que esse carbono que está conectado à cadeia carbônica principal, ele é o primeiro carbono daqui do seu radical. Enquanto o radical da letra E, ele também tem 3, mas ele está conectado aqui, ó, pelo seu carbono do meio, não da extremidade. Então, não é o mesmo radical, são diferentes. Esse daqui também vai se chamar propil, tá? Então, o radical da letra L é propil, mas como ele não é idêntico ao da letra B, ele vai ter que ter adicionado ao seu nome um prefixo para diferir. E o que acontece? Esse radical, ele coloca de um lado um metil e outro metil. É como se esse radical, repare, o radical é esse aqui, ó. Vou circular. Esse aqui é o nosso radical, ele conecta por aqui, ó. Tá? Então ele coloca duas pontas, 2 metil, são duas pontas iguais. Se eu fizesse uma divisão aqui, ó, rachasse no meio, seriam duas partes iguais. Então utiliza-se o prefixo iso na frente do nome, formando o nome isopropil. E há uma diferença aqui, ó, do sec-butil para o isopropil, porque o sec, que vem de secundário, ele tem um hífenzinho. O iso já não tem. E vai ter uma diferença que eu vou contar mais para frente na hora de determinar a ordem alfabética, tá? Uma frescura do UPAC, mas eu vou contar para vocês. Então, aqui na B eu tenho o propil, na E eu tenho o isopropil. E finalizando aqui na letra D, eu tenho o butil. É um hidrocarbono, um radical de 4 carbonos, porém não está sendo conectado pela extremidade. Repara que esse hidrocarboneto aqui, ele, de certa forma, olha aqui, ó, ele é muito parecido com o isopropil. Não tem como eu apagar as marcações, então ficaria melhor. Se você vou circular aqui, ó. Pensa nessa parte. Tampa isso aqui, ó.
o CH2 aqui que eu circulei. Não vou rabiscar, porque senão depois não tem de desmanchar. Isso aqui é muito parecido com isso. Por isso que esse carrega também o iso no nome. Só que ele é o iso de 4 carbonos. E se você prestar atenção, ele também tem no final dele, nas pontas, 2 metil, tá vendo? 2 carbonos. Então, se nós dividíssemos aqui, daria 2 partes iguais. Então, esse é o isobutil. Então, nós temos na letra A o metil, na letra B o propil, na letra C o secbutil, na letra E isopropil e na letra D o isobutil. Perfeito? Questão número 2. A questão número 2, ela também é uma questão de dar nomes aos grupos substituintes. Ele já circulou aqui para mim. Você pode me questionar, professor, mas quem é a cadeia carbônica principal aí? Não tem cadeia carbônica principal aqui, porque o exercício ele tratou como se cada parte circulada fosse um grupo radical, tá? Então eu quero saber o nome do 4, o nome do 1, do 2 e do 3. Eu quero saber o nome desses 4. Se você reparar, os 4 grupos circulados, eles possuem 4 carbonos. Olha, esse tem 4 carbonos, esse grupo tem 4, esse tem 4 e esse tem 4. Significa então que todos eles vão se chamar butil. Então aí eu tenho 4 butil. E repare que esse exercício ele é para fixar os 4 butil diferentes um do outro. Tá? No caso aqui, esse aqui que é o 1, formado por 4 carbonos, por isso esse 4 aqui, ele é o terc-butil. Então eu vou adicionar o terc. Por quê? Porque ele é conectado à cadeia carbônica principal por este carbono aqui, ó. Ele que conecta na cadeia carbônica principal. Vamos imaginar que esse aqui é um grupo substituinte de uma cadeia carbônica principal. Então esse carbono aqui é um carbono terciário. Então a gente vai usar o prefixo terc na frente do butil para diferir dos outros. Esse aqui, que é o 2, o butil circulado em 2, ele já está conectado à cadeia carbônica pelo carbono que é secundário. Então esse butil aqui ele vai receber o prefixo sec para diferir. Esse aqui, que é o 3, ele está conectado à cadeia carbônica por aqui, ó, por esse carbono. Só que o interessante dele é que a ponta desse radical é 2 grupos metil, ó. Repara, se a gente dividisse aqui, ó, eu teria 2 bandas iguais. Então eu coloco o prefixo aqui, não é primário, tá? Porque esse carbono aqui seria um carbono primário, né? Imagine aqui o grupo substituinte despregado da cadeia principal, o carbono que conecta é um carbono primário, tá? Depois que ele conecta, ele se vira um carbono secundário, tá? Óbvio. Mas enfim, esse aqui é o iso, tá? Então aí tá os 4 butil. E o último aqui, que seria o 4, né, o quarto butil, ele é conectado pelo carbono da extremidade, ele é o normal, o tradicional, ele é reto, enfim. Esse aqui é o tradicional, então ele não tem necessidade de adicionar nada na frente. Ele é o butil simplesmente. Então tá aí os 4 butil. O butil, que só é butil, terc-butil, sec-butil e o iso-butil. Só existe esses 4 radicais para 4 carbonos. Já é muito, né? Mas enfim, são esses aí para a gente acostumar com eles, tá? Pronto, vamos para o número 3. Escreva a fórmula estrutural plana. Então ele quer que eu utilize os nomes e eu desenhe para ele a estrutura da molécula. Então tá aqui o nome, 3-metilhexano na letra A. Na hora que eu vou usar o nome para fazer a estrutura, eu vou começar a analisar o nome pela cadeia carbônica principal, tá? Porque ela é o meu tronco e o radical é o meu galho. Então eu deixo o radical aqui para um segundo momento. Então vamos lá, cadeia carbônica principal, formado pelo prefixo ex. Ex significa 6 carbonos. An significa só ligação simples entre carbonos, estou colocando um tracinho só. E O porque ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, tá? Então tá aí. Então vamos montar essa molécula. 6 carbonos aqui na resposta, vou colocar 6 carbonos. Bom,
eu vou considerar sempre da esquerda para a direita a minha numeração. Na hora que eu vou montar a molécula, eu posso decidir, tá? O que não é verdade quando a molécula já está montada e você tem que fazer o nome. Aí a extremidade você vai ter que seguir as ordens de preferência. Aqui não, estou montando, então eu vou estipular que esse aqui é meu carbono 1, esse é o 2, 3 e assim vai. Então tá aqui minha cadeia carbônica numerada, tá? Por que eu enumerei? Porque na posição 3 eu tenho um radical metil. Então, nesse carbono aqui, eu tenho um metil. Então, eu vou adicionar um metil nele. Então, eu vou colocar aí o metil, tá? Risquei em cima da ligação simples. Tem uma ligação simples aqui, a seta está em cima, não tem importância. Pronto. Coloquei 6 carbonos, ligações simples entre carbonos e adicionei o metil na posição 3. O que me resta agora é só finalizar adicionando os hidrogênios. No carbono 1 eu preciso colocar 3 hidrogênios, no 2 eu preciso colocar 2, no carbono 3 só preciso colocar 1, no carbono 4 eu preciso colocar 2, no carbono 5, 2, no carbono 6, 3. Por que essas quantidades? Porque o carbono faz 4 ligações, nem mais nem menos. Então, eu completei o número de ligação que estava faltando para cada carbono com hidrogênio. Letra B. Na letra B eu tenho 2,2 de metilpentano, fazendo a mesma estratégia, começando pela cadeia principal. O nome vem no final, então você circula lá na sua prova. Bom, ele é formado pelo prefixo pente, 5 carbonos, an, só ligação simples, e o, hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. 5 carbonos é numerados de 1 até 5. Beleza. Agora, eu tenho aqui no meu radical, na parte do nome que refere aos radicais, tenho 2 metil aqui, ó, metil, di porque repete, tá? Metil que é o nome do radical. E eles estão no carbono 2, todos os dois estão no carbono 2. Então aqui nesse carbono 2, eu vou adicionar um metil e um segundo metil. Pronto, tá aí os 2 metis. Beleza, já cumpri. 5 carbonos, ligações simples entre carbonos, coloquei os 2 metis no carbono 2, agora eu preencho de hidrogênio. Carbono 1 recebe 3, carbono 2 não recebe nenhum hidrogênio, porque ele já tem 4 ligações. Tá? Carbono 3 eu coloco 2 hidrogênios, carbono 4, 2 hidrogênios e carbono 5, 3 hidrogênios. Fechou. Essa aí é a forma estrutural da nossa substância. Eu estou fazendo a forma estrutural condensada, tá? A plana é quando a gente expõe todas essas ligações entre carbono e hidrogênio. Não é necessário não, tá? Então a gente está fazendo uma das estruturais que é a estrutural condensada ou estrutural simplificada, tá? Letra C. 3-etil, 4-isopropil octano. Então aqui eu tenho a cadeia principal, oct, você vai saber separar o nome da cadeia principal dos radicais fazendo exercício, tá? Então, oct prefixo para 8 carbonos, o é porque é ligação simples e o hidrocarboneto. Nos radicais eu tenho aqui ó, o 3-metil e tenho o 4-isopropil, tá? Tá escrito errado, vocês me perdoem, é isopropil, esse R aqui não tem, tá? Bom, vamos montar a cadeia carbônica principal, depois nós vamos conectar os radicais, os galhos da nossa árvore. Então tá aí, 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Agora, como só tem ligações simples, eu não preciso preocupar com ligação, eu vou preocupar com os meus grupos substituintes. Na posição 3, aí você pode conectar qualquer um primeiro, não importa, tá? A ordem. No carbono 3, eu vou colocar o etil. Como eu já estipulei que esse é 1, esse é o 2, então esse aqui é meu carbono 3. Então, nesse carbono tem que estar conectado o etil. Ele aparece aí para nós, o etil. E no carbono 4, o isopropil. Prop 3 carbonos e é o iso. Tá? É esse daí que apareceu para vocês. Pronto, conectei o etil e o propil. Já fiz tudo, só está faltando mesmo colocar os hidrogênios. Então, eu vou preencher de hidrogênio até cada carbono fazer suas 4 ligações. E aí eu finalizo a minha estrutura. Tá? Questão número 4. Dê o nome oficial do hidrocarboneto cuja forma estrutural é. Esse exercício ele é chato, difícil, porém eu coloquei na minha videoaula a resolução deste exercício e ele também tem no livro, tá? Eu já vou pedindo desculpa porque na videoaula eu acabei cometendo um gafe e
fiz um deslize na hora de montar o nome. Eu vou comentar na hora. Primeiro passo, então agora eu tenho a fórmula e tenho que construir o nome. Tá? No exercício anterior, o nome nós fizemos a estrutura. Agora é ao contrário. Pela estrutura a gente faz a fórmula. Primeiro passo é descobrir qual é a maior sequência de carbonos. Tá? Ela será a minha cadeia carbônica principal. Você vai namorar, vai riscar, selecionar algumas cadeias até você encontrar. Tá? No início você vai apanhar um pouquinho, como qualquer conteúdo e conhecimento novo, mas depois você fica craque. Você bate o olho e já fica cirúrgico no exercício. Então tá aqui a minha cadeia carbônica principal. Ela tem quantos carbonos? É a maior sequência que eu encontrei nessa molécula aí, nesse hidrocarboneto. Então, essa cadeia carbônica aí, ela tem 10 carbonos, tá? Então, contei 10 carbonos e delimitei aí minha cadeia, pus em destaque. Agora eu vou destacar os grupos substituintes. Tem um radical aqui, um radical no mesmo carbono. Aqui um pouco abaixo eu tenho mais um, aqui eu tenho outro e por aqui mais outro. Então eu tenho 5 grupos substituintes, tá? Então eu já identifiquei minha cadeia carbônica principal e os meus grupos substituintes. Agora eu vou enumerar minha cadeia carbônica principal porque eu preciso da localização dos grupos substituintes, tá? Na hora de colocar no nome. Então tá aí a numeração da minha cadeia carbônica principal. Por que eu comecei por essa extremidade aqui? Por causa do seguinte, se eu começo por aqui, esse carbono, que é o carbono 4, ele já vai ter conectado a ele 2 grupos substituintes. Tá? Então esse número 4 vai no nome desse e do outro. Se eu chamo esse, agora se eu começasse por essa ponta aqui, esse aqui seria meu carbono 4. Esse aqui é o 7, ele seria o 4. Seria 1, 2, 3, 4. E nesse carbono 4 eu teria apenas um grupo. Então a prioridade é fornecer menores números para as posições dos radicais. Se você quiser ter certeza, você pode fazer os dois nomes, enumerando primeiro por essa extremidade, fornece o nome, depois você enumera por essa. Aí você vai verificar quais têm os menores números. Se você tiver com dúvida de quais são menores, você soma todos os números. Você vai ver que começando por aqui dá os menores números, tá? Então vamos lá. Na posição 4 eu tenho o terc-butil, tá? A gente já fez exercício de fixação, já conseguimos olhar e saber de quem se trata. No carbono 4, também no carbono 4, tem outro e esse é o isopropil. Já até coloquei aqui no nome a posição deles, tá? Para nos ajudar na hora de montar o nome. No carbono 5, eu tenho aqui, ó, esse grupo aqui, que é o etil. No carbono 6, eu tenho esse daqui, que é o sec-butil. E finalizando no carbono 7, eu tenho o metil. Pronto. Agora só falta colocar o nome da cadeia carbônica principal. São 10 carbonos, só tem ligações simples entre carbonos. Enfim, qual é o nome? Decano. Então eu tenho o nome dos grupos constituintes e da cadeia carbônica principal. Agora eu vou juntar em ordem alfabética. Primeiro vem o nome dos radicais e por último a cadeia carbônica principal. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 nomes de radicais para ser colocados, eu tenho que seguir uma ordem para ficar organizado. E vai ser ordem alfabética. Pronto, aqui que está a minha gafe. Foi na ordem alfabética. Esse 4-terc-butil, a gente utiliza a letra B para poder ordenar a posição dele. Esse terc só será usado se existir outro butil. Bom, e tem outro butil, tá aqui, ó, o 5-sec-butil. Então, nesse caso, esses dois começam com a letra B. Portanto, eles vêm primeiro do que todos os outros. Só que entre o 4-terc-butil e o 5-sec-butil, nós vamos dar prioridade para o 5-sec-butil. Então, tem que começar com a letrinha S, tá? E depois nós vamos para esse aqui, porque ele tem a letrinha T. Pronto. Depois da letrinha B, nós vamos atrás da próxima, que é a letrinha E. Então, vai ser o 5-etil, o próximo a entrar no nome. E aqui eu cometi o erro. Por quê? Porque o isopropil,
esse iso aqui, ele é prefixo que foi adicionado. Então, eu usei o P para posicionar ele. Mas o iso, a gente utiliza a letrinha I, tá? Aí você fala assim, nossa, mas que confusão. Quando é que eu não uso o prefixo do radical para ordenar e quando é que eu uso? Basicamente, quando for o radical que tem prefixo iso, você usa a letrinha I. Quando for os outros, você não usa o prefixo, vai direto no nome do radical principal. Então, no caso do terc-butil, eu uso a letra B. No caso do isopropil, eu uso a letrinha I. Tá? Frescura da IUPAC. Trocando em miúdos, o isopropil, esse prefixo que é adicionado ao propil, não tem hífen. Então, a gente usa a letrinha I, a gente usa o prefixo na ordem alfabética. Os outros que têm hífen, você não usa eles para a ordem alfabética. Fechou? Então, depois vem o isopropil. Depois, por último, nós temos o metil e vem o decano. Então, agora eu vou juntar os grupos substituintes para montar o nome. Quem vem primeiro é o 5-sec-butil, tá? Por causa da letrinha B dele. Então, vem ele primeiro. Em sequência, o 4-terc-butil. Depois, o 5-etil. Depois, o 4-isopropil. E, por último, o 7-metil. Pronto, enfileirei em ordem alfabética o nome de todos os grupos substituintes, os 5. E agora, para finalizar, vem a cadeia carbônica principal, decano sem hífen. Só teria hífen se a cadeia carbônica principal começasse com letrinha H, com hexano e heptano. Tá? Quando tem 6 e 7 carbonos, começa com a letrinha H. Então, para que vocês entendam melhor a ordem alfabética aí, ó, em destaque, por que eles vieram primeiro, porque esse começa com B e esse começa com B. Deu empate, eu usei o prefixo, que normalmente não se usa, mas só nesses casos a gente usa. Depois vem o etil, por causa da letrinha E, o isopropil, por causa da letrinha I, e o metil, por causa da letrinha M, beleza? Primeiro vem os radicais, em ordem alfabética, e por último a cadeia carbônica principal, tá? Esse exercício, ele serve mais para que você possa aprender essa ordem alfabética dos radicais, tá? Esse é o objetivo que está por trás desse exercício, tranquilo? Questão número 5. Aqui ele apresenta 4 hidrocarbonetos e ele pede para mim qual é o mais ramificado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a cadeia carbônica principal de cada um, que é a maior sequência de carbonos, e ver quantos radicais cada caso tem. O que tiver mais é a resposta. Pronto. Então, vamos lá. Na opção 1, selecionei minha maior sequência de carbono. Deu 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que, com isso, eu passei a ter quantos grupos substituintes? 1, 2 e 3. Pronto. Esse aqui tem 3. A prova é minha, deixa eu rabiscar do jeito que eu quiser. Bom, vamos para o próximo. A cadeia carbônica principal do próximo está aí em destaque. Tá? É uma sequência de carbonos, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantos grupos substituintes ou radicais? São 2. Tem 2 ramificações ou 2 grupos substituintes ou 2 radicais, do jeito que você quiser chamar. No 3, selecionando a cadeia carbônica principal, tá aí minha sequência, tá? Um atrás do outro, ligado, e me sobrou aqui um radical. Então, esse só tem uma ramificação, até agora é o menos ramificado. E o quarto, tá aí minha cadeia carbônica principal. Pareceu que era bastante ramificado, ele fez isso de propósito, mas você vai pegando um carbono e vai ligando a outra em sequência e vai escolhendo qual é a sua cadeia carbônica principal. Nessa escolha, eu cheguei aqui e tive um radical, um grupo substituinte só. Então, quem ganhou foi esse daqui. Esse aqui é a resposta. É o hidrocarboneto 1. É o mais ramificado. Aí você pode me dizer, ah, mas ele só tem 5 carbonos. Esse daqui, por exemplo, o 4, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ele tem 7 carbonos. Mas não importa. Ele não me perguntou quem tem maior cadeia carbônica. Ele perguntou para mim quem tem o maior número de hidrocarbonetos ramificados. Qual o maior número de hidrocarbonetos ramificados? Então, aliás, ali não é, ali a resposta está aqui, ó. Qual é o mais ramificado, perdão. Então, na resposta está aí, é o hidrocarboneto 1. Número 6. Aqui está sobre o isoctano, né? Falando sobre a octanagem, enfim.
Ele quer saber qual que é o nome oficial desse cara. Primeiro passo, cadeia carbônica principal. Selecionei. Segundo passo, destacar os grupos substituintes. Acabei de destacar. Terceiro passo, enumerar a cadeia carbônica principal a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Se eu começasse por aqui, eu teria no carbono 2 uma ramificação, mas se eu começar por aqui, eu já tenho no carbono 2 duas ramificações, então vou dar prioridade por este lado. Então a numeração está aí, são 5 carbonos. Agora eu vou fazer o seguinte, como nós estamos aprendendo, eu vou fazendo sempre passo a passo. Fica mais demorado, mas depois, lá para frente, você já pode acelerar. Eu vou colocar os nomes dos pedaços, igual eu sempre tenho feito. Então vamos lá. O nome desse aqui é 2-metil, porque está no carbono 2. O de cima também, 2-metil. E o da direita é 4-metil. O nome da cadeia principal é pentano. Pentano porque pente 5 carbonos, só ligações simples e hidrocarboneto. Agora eu vou juntar. Eu pego todos esses nomes e ajunto para formar o nome da molécula do hidrocarboneto. Tá? Então, eu tenho 3 radicais de mesmo nome, 3-metil, não tem importância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles tudo juntos e colocar o tri na frente. Então, fica a posição 2 e posição 4, vai ficar 2,2,4. Como são 3, eu tenho que escrever o triplo, 3 vezes o metil. Então, 2,2,4 trimetil. Pronto, agora vem a cadeia carbônica principal, coladinha, sem hífen. Então, o nome dele é esse mesmo, 2,2 trimetilpentano. Fechou. Número 7, escreva as formas estruturais planas dos seguintes compostos. 3-metil-but-1-eno. Então, vamos lá fazer a estrutura. Vou, no nome, separar a cadeia carbônica principal, tá aí. But-1-eno selecionado. Então, vou construir isso. But, 4 carbonos. Beleza, vou enumerar para me poder posicionar tanto radical quanto dupla. Então tá aí a numeração, 1, 2, 3, 4, sempre começando da esquerda para a direita, minha preferência. Se você quiser ir da direita para a esquerda, fique à vontade. Então, se ele tem o en, é porque ele tem uma dupla. E essa dupla está localizada no carbono 1. Para ela estar localizada no carbono 1, essa dupla ela tem que vir entre 1 e o 2. Então, vou colocar a dupla aqui. Fechou. 4 carbonos com a dupla no carbono 1. Terminei. Agora eu vou colocar o radical no carbono 3, que é o metil. Então, nesse carbono 3 aqui, eu coloco o metil. Tá aí. Agora eu só tenho que completar de hidrogênio, porque é um hidrocarboneto. Então, eu vou completando de hidrogênio até cada carbono fazer suas 4 ligações. Fechou. Agora vamos para o 2. 2-metil-X3-ino. Então, eu vou separar ali no nome qual é a parte da cadeia carbônica principal, é o X3-ino. X são 6 carbonos, vou numerá-los. No carbono 3, eu tenho que colocar uma tripla, então ele tem que ter 3 e 4, porque é o número menor que vai no nome. Se eu colocar entre 2 e 3, o 2 é que iria para o nome. Então, eu tenho que colocar, perdão, não é uma dupla, ele é in, é uma tripla. Então, eu coloco uma tripla aí entre 3 e 4, tá aqui, já coloquei. Pronto, finalizei a cadeia carbônica principal. Agora, de radical, eu tenho que colocar o 2-metil. Então, no carbono 2, eu vou adicionar um metil, tá aí. Agora é só preencher de hidrogênio, até cada carbono fazer suas 4 ligações, tá? Fechou. Então vamos para a letra C. Eu vou aqui separar a parte que refere à cadeia principal, tá aí, penta 1,2 dieno, são 5 carbonos, tem 2 duplas, tá? Esse di é de 2 vezes e o en é de dupla. Então vou colocar 5 carbonos, é numerado de 1 a 5. Esse número 1 está no nome porque entre o carbono 1 e o carbono 2 eu tenho uma dupla, tá aí. Esse 2 está no nome porque entre o carbono 2 e o carbono 3 eu também tenho uma dupla. E aí eu terminei minha cadeia carbônica principal. Agora eu vou me preocupar com o radical. No carbono 3, que é esse daqui, tem um radical etil. Então tá aí, coloquei o etil. Pronto, agora é só preencher de hidrogênio até os carbonos completarem 4 ligações. Finalizado. Bola para frente. Nomenclatura oficial para a fórmula abaixo é pronto. O primeiro passo é identificar a cadeia carbônica principal. Como eu tenho a dupla que está aqui, ó, esses dois carbonos eles têm obrigação de fazerem parte da cadeia carbônica principal. Tá? A dupla tem que estar dentro da cadeia carbônica principal e, consequentemente, esses dois carbonos. Então, a cadeia carbônica principal passa por esses dois.
e aí eu vou atrás da maior cadeia carbônica que contém essa dupla. E aí eu chego nessa sequência aí, tá? Eu tenho esse grupo substituinte aqui embaixo, lá em cima eu tenho mais 3, tá? Enumerando essa cadeia carbônica, eu tenho 7 carbonos, tá? Por que que eu numerei começando daqui? Porque a prioridade agora é atender a insaturação, que está aqui, ó. Então eu tenho que oferecer o menor número para ela e não para o grupo substituinte. Quando eu tenho as duas coisas, a insaturação é prioridade, tá? Pronto. Então tá aí enumerado. O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou dar nome aos pedaços, tá? 2-metil, 2-etil, 4-metil, 5-metil e 5-metil. E a cadeia carbônica principal, como que ela chama? 7 carbonos é hept. Ela tem uma dupla, então eu tenho que usar o en. E ainda tem que localizar entre 2 e 3, vai o carbono 2. 2-en e o hidrocarboneto, hept2en. Vamos juntar esses nomes e fazer um só, tá? Então vamos lá. Ordem alfabética entre os metil e o etil, começa com o etil, que E vem antes de M. 2-etil, tá? Independente do número que posiciona o radical, tá? É ordem alfabética e não ordem numérica. Mas nesse caso o etil começa com a letra antes dos outros concorrentes e também tem a numeração, coincidiu. Mas se fosse 8-etil e tivesse 4-metil, o 8-etil vem primeiro. Então tá aí os 2-etil. Agora, eu tenho 3-metil, então eu vou juntar o nome e vou colocar 4, 5 e 5. 4,5,5 trimetil. Juntei todo mundo e agora eu coloco a cadeia carbônica principal. Como ela começa com a letra H, eu tenho que separar a cadeia carbônica principal do último radical com o hífenzinho. Frescura da IUPAC. E o nome fica 2-etil, 4,5,5 trimetil, hept2eno. Esse é o nome oficial técnico, segundo a IUPAC, desse cara aí. Fechou? Número 9. Deu o nome dos seguintes compostos. Então aqui eu tenho compostos mistos, ou seja, de cadeia fechada com ramificações. Eu vou dar o nome para eles. Primeiro passo, saber que quando isso acontecer, a regra é que a cadeia fechada se torne a cadeia principal, tá? Em hidrocarbonetos, essa é a regra. Pronto. Então, eu tenho sempre a parte fechada como a parte principal e a parte aberta como a ramificação. Então, eu vou circular minha ramificação. No caso, a letrinha A está aí. A ramificação de 3 carbonos é o propil. Tá? Então, eu vou dar o nome, começando pela ramificação, propil. Tá aí, apareceu já aqui para nós. A cadeia principal, ela tem 1, 2 e 3 carbonos. Então, seria o prop. Só tem ligações simples, an. É o hidrocarboneto, é o propano, só que ele é o propano fechado, então tem um ciclo na frente. Então fica ciclo propano. Qual é o nome dele? Propilciclopropano. Desse jeito, sem separar, tudo junto, tá? Letrinha B. Cadeia principal é esse quadradinho, são 4 carbonos, e eu tenho meus 2 grupos substituintes que eu estou identificando eles agora. Nesse caso, eu vou precisar enumerar a cadeia carbônica principal. Na letra A eu não precisei, porque eu só tenho um grupo substituinte. Então, o carbono automaticamente é ele, tá? O que contém o grupo substituinte. Nesse caso, eu tenho 2, então eu preciso enumerar, porque o grupo substituinte poderia estar na outra quina, e aí ficaria posições diferentes. Então, aqui eu vou selecionar um carbono que contém um dos radicais como 1, para fornecer número pequeno para ele, e vou girar no sentido de dar prioridade ao segundo. Então, vou girar aqui no sentido anti-horário. Esse é o 2, outro é o 3, outro é o 4. Então, eu tenho na posição 1 etil, na posição 2 eu tenho outro etil. Então, eu tenho 2 etis. Então, fica 1,2, porque as duas posições que eu tenho, os grupos substituintes, iguais, tem o mesmo número de carbono, mesmo nome, de, porque são 2, etil, 1,2 de etil, e agora vem a cadeia carbônica principal. De 4 carbonos é but, ligações simples é an, e o hidrocarboneto termina com O. Só que é o butano fechado, então fica ciclo butano, 1,2 de etil, ciclo butano. Letra C. Eu tenho aqui minha cadeia carbônica principal, um ciclo de 5 carbonos e tenho 3 metil ligado a ele. Então vamos circular aqui meus grupos substituintes para ficar bem claro. Tá aí, eu preciso enumerar? Preciso, porque eu tenho que dizer qual é a posição desse metil. Se eu não enumerar e eu te der o nome e seu número e você tiver que fazer a molécula, você vai, na hora que for colocar os metil, você fala, nossa, mas eu ponho aonde? Qual as posições? Por isso que precisa, tá?
eu vou dar prioridade a esse carbono aqui, que ele já contém 2 grupos substituintes, então ele vai ser o meu número 1. Por quê? Porque se eu escolher o número 1, na hora de colocar, vai em números pequenos. Se eu colocar qualquer outro carbono como sendo número 1, aqui vai receber o número 2, ou 3, ou 4. E aí você faz com que números maiores vão para o nome. E o PAC preza por menores números possíveis, tá? A regra é essa. Então esse é 1, e agora eu vou de encontro ao outro lá. 2, 3, 4 e 5. Fechou. Então eu tenho na posição 1, 2 metil, e na posição 3, outro metil. Então eu tenho 3 metil, 1,1,3, tá aqui. Tri, de 3 vezes, metil, ele é 5 carbono, é pente. Ligações simples é AN, hidrocarboneto é O. É o pentano fechado, ciclo pentano. Letrinha D, eu tenho aqui um ciclo de 6 carbonos e tenho 2 ramos iguais. Um metil aqui e outro metil lá. Preciso enumerar? Preciso, que eu tenho que dizer a posição relativa entre eles. Eles poderiam ser vizinhos e não são. Então, eu vou escolher arbitrariamente esse comum, poderia ser outro, não tem problema. Ao escolher um deles comum, você vai em direção ao próximo. Então, eu dou prioridade, esse é o 2 e esse é o 3. Então, no carbono 1 e 3 eu tenho ramificações. Então, no 1 e no 2, no 1 e no 3 eu tenho o metil. Como são 2, dimetil. E o nome é 6 carbono, é hex. AN de ligação simples e O de hidrocarboneto. Só que ele é fechado, ele é o hexano fechado. Então fica ciclohexano. O hífenzinho aqui, ele é necessário porque a cadeia principal começa com H. Então eu separo o ciclo do hexano com o hífen só por causa desse H. Frescura, concordo. Então vamos para o último exercício número 10, onde ele pede para nós montarmos as estruturas desses compostos que estão escritos seus nomes. Eu não vou usar a forma estrutural plana, me perdoe o professor, eu sei que ele é compreensivo, vou usar forma de bastão que é mais rápido, tá? Então, fórmula de bastão para facilitar. A lista ficou grande, a gente está cansado, então vamos usar a forma de bastão, tá? Etilciclopentano. Então, vamos separar a parte da cadeia carbônica principal do nome, é o ciclopentano. Então, a cadeia carbônica principal é 5 carbonos e fechados. Então, bora aí. Montei meu ciclopentano na forma de bastão. E aí, eu tenho um etil, posso colocar em qualquer quina, porque a quina que eu vou colocar é o carbono 1, tá? Então, por isso que não precisou colocar o número 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, o etil, tá? São 2 carbonos. Existe um carbono aqui e outro carbono lá. Fechou. Letra A, feita. Letrinha B, metilciclopentano. Então é ciclopentano de novo, tá? Vou chamar ele aqui. Só que agora eu tenho 2 radicais, eu tenho o etil e o metil. Bom, vamos colocar o etil então. Ele vai ser meu carbono 1. Então se ele está aqui, esse é o carbono 1, tá? Não tem problema, esse é meu carbono 1. Agora no carbono 3 eu vou colocar o meu metil. Então coloquei lá. Então se eu coloquei lá, esse é meu 2 e esse aqui é meu 3. Esse é o quarto, esse é o quinto carbono. Então, na posição 1 eu tenho o etil, na posição 3 eu tenho o metil. Ordem alfabética, etil vem primeiro. 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Letrinha C, dietilbenzeno. Minha cadeia carbônica principal é o benzeno. Então, eu vou chamar ele aqui. Pronto, tá aí minha cadeia carbônica principal. É um ciclo, né, de 6 carbonos com duplas alternadas. Essa bolinha representa dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não, dupla sim. Beleza? Pronto. Agora eu tenho que colocar na posição 1 e na posição 3 um etil em cada um desses carbonos. Então vamos lá. Vou chamar esse de posição 1, então tá aí um etil. E vou colocar o etil lá. Então se eu coloquei lá é porque esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Esse é o quarto, 5 e sexto carbono. Então no carbono 1 eu tenho o etil e no 3 também. Beleza? O nome desse composto poderia ser chamado como meta. Meta-etilbenzeno, tá? Agora, letrinha D, eu tenho para-etilmetilbenzeno. Então, de novo, eu tenho o benzeno, cadeia principal, deixa eu chamar ele aqui. Agora eu tenho para-etilmetil. Eu tenho 2 radicais diferentes na posição para. A posição para, lembra, orto, vizinho, meta, pula 1, para, pula 2. Então é a posição 1 e 4, tá? Então vamos lá. O benzeno, então eu vou colocar o etil, vou chamar esse de carbono 1, tá aí, esse é meu carbono 1. Carbono 2, 3 e 4. Posso rodar para qualquer lado que dá certo. Pode ser aqui, ó, 2, 3 e 4. E eu me perdoe, mas aqui eu escrevi desenho
outro etil, e é metil. Deixa eu riscar aqui, não tem isso, é um metil, perdão. Então tá aqui, ó, um etil e 2, 3, 4 metil. Mas lá não fala 1 e 4, fala para, mas não importa, a posição para é 1 e 4. Aí você fala, nossa, mas o 1 vai para quem? Vai para a ordem alfabética, porque na hora de eu enumerar, eu tenho o metil, o etil aqui, ó. Esse é meu etil. Nossa. E aqui é meu metil. Então, na hora de numerar, eu tenho 2. Quem é o meu número 1? Eu vou pela ordem alfabética. Então, o etil, porque começa com a letrinha E, ele tem prioridade. Então, ele fica sendo grudado no carbono 1, tá? Então, com isso, a gente finalizou a lista de hidrocarbonetos ramificados. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui!